Olá! Vamos mergulhar hoje num dos temas mais centrais da fé, sabe? Aquele fio de ouro que costura a Bíblia de ponta a ponta. O Filho que redime. A gente vai ver como o plano de salvação de Deus, que começou lá atrás com sombras e símbolos, se tornou uma realidade viva e definitiva com o sacrifício de Jesus. Olha, a nossa jornada hoje vai ser incrível. A gente começa lá no Egito Antigo e termina no Calvário. Primeiro vamos decifrar o que era a sombra do Cordeiro Pascual. Depois, encontrar a realidade em Cristo. Aí vamos celebrar a liberdade que o sangue dele conquistou e, por fim, pensar em como viver essa nova vida de redenção. Vamos lá? Certo, vamos começar essa viagem no tempo. Para a gente entender a redenção, a nossa primeira parada é o Egito. Imagina só o cenário. O povo de Israel, escravo, completamente sem esperança. A libertação deles não veio por um exército, não. Veio por um ato de Deus que ensinaria uma lição para sempre. A liberdade custa a vida de um substituto inocente. E aqui, gente, está a chave de tudo. Presta atenção num detalhe fundamental. A segurança do povo não dependia do quão bons eles eram ou do que eles faziam. Dependia de um único ato de fé: aplicar o sangue do lado de fora da casa. É um princípio que ecoa por toda a história. A vida é protegida pelo sangue de um substituto. A própria palavra hebraica para Páscoa, Pesach, já carrega essa imagem poderosa. Significa passar por cima. Deus não ignora o juízo, de forma alguma. Ele cria um caminho para que o juízo passe por cima, protegendo quem está coberto pelo sangue. É um ato de misericórdia e proteção totalmente intencional. E olha só, não era um cordeiro qualquer, não. Os detalhes eram impressionantes. Tinha que ser macho, de 1 ano, sabe? No auge da sua força e sem nenhum defeito. A palavra hebraica é tamim. Cada um desses requisitos era uma aula, uma seta apontando para a perfeição que um dia viria no Messias. E o mais importante, não adiantava nada o sangue ficar na bacia. Ele tinha que ser aplicado pessoalmente, um ato de fé individual. Isso tudo leva a gente a uma pergunta que não quer calar. A Páscoa acontecia todo ano. Era um lembrete constante, mas era um lembrete incompleto. Pensa bem, como é que o sangue de um animal poderia, de fato, resolver para sempre o problema do pecado humano e satisfazer a justiça perfeita de Deus? A verdade é que não podia. Era a sombra de algo infinitamente maior que ainda estava por vir. E agora a sombra encontra a luz. O que aconteceu lá no Egito foi, na verdade, o ensaio geral para o evento principal da história, lá no Calvário. O Novo Testamento não deixa dúvida nenhuma. Todos aqueles sacrifícios, todos aqueles símbolos apontavam para uma única pessoa: Jesus. Ele não é só mais um cordeiro. Ele é o Cordeiro definitivo de Deus. Essa declaração de João Batista, gente, isso aqui é monumental. Repara no detalhe, ele não diz o pecado de Israel, ele diz o pecado do mundo. Isso expande tudo. O sacrifício de Cristo tem um alcance universal. É a solução divina para um problema que afeta toda a humanidade, sem exceção. A diferença é simplesmente impressionante. O Cordeiro da Páscoa salvava uma família da morte física, naquele momento. Cristo salva qualquer pessoa que crê da morte eterna. Era um sacrifício que precisava ser repetido todo ano. O de Cristo foi único, para sempre. Era sobre perfeição física, o outro sobre perfeição moral e espiritual absoluta. A realidade supera a sombra de um jeito espetacular. E a Bíblia usa uma palavrinha grega específica para isso que é sensacional. Apax significa uma vez por todas. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos sem parar, o de Cristo foi um evento único, final, eternamente suficiente. Não tem mais nada para ser feito, está consumado. Mas a história não acaba na cruz de jeito nenhum. A ressurreição é como se fosse o recibo de Deus, sabe? O selo divino de pagamento aceito. É a prova final de que a dívida foi quitada, a justiça foi cumprida e a morte, o nosso maior inimigo, foi derrotada. O cordeiro que foi morto está vivo. E isso muda absolutamente tudo. Certo. Então, na prática, o que a gente ganha com esse sacrifício todo? 2 coisas incríveis e imediatas: redenção e reconciliação. Pensa nelas como os 2 lados de uma mesma moeda. Uma moeda de valor incalculável, que ao mesmo tempo nos liberta e nos traz de volta para perto de Deus. A palavra para redenção, apolotroses, vem direto da imagem de um mercado de escravos. É uma imagem muito forte. Nós éramos prisioneiros do pecado. E o resgate pago para nos libertar não foi ouro nem prata. Foi o preço infinito do sangue de Cristo. Nós fomos comprados. Agora temos um novo dono,
um que nos ama incondicionalmente. E se a redenção nos libertou, a reconciliação, katalagé, restaurou a nossa família. O pecado criou um abismo gigante entre nós e Deus, nos tornando inimigos dele. Na cruz, Deus construiu uma ponte sobre esse abismo. Ele removeu a hostilidade e nos convidou de volta para casa, para um relacionamento de paz e amizade com ele. Mas olha, tudo isso não é só teoria, não é só uma doutrina bonita. Essas verdades são tão transformadoras que elas exigem uma resposta. Se fomos comprados por um preço tão alto, a pergunta natural é: e agora? Como é que a gente vive? Porque uma boa teologia sempre muda a nossa vida. Aqui é muito importante a gente entender o equilíbrio. A Bíblia nos mostra dois extremos que a gente deve evitar. De um lado tem a ideia de que Cristo morreu só por um grupo seleto de pessoas. Do outro, a ideia de que todo mundo é salvo automaticamente, não importa o que aconteça. A verdade bíblica está no meio. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar cada ser humano, mas ele só se torna eficaz na vida de quem crê. A salvação é um presente maravilhoso oferecido a todos, mas como todo presente, ele precisa ser aceito. E esse versículo é o resumo perfeito. A lógica é simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Porque fostes comprados por preço. Ponto. Essa verdade se torna o motor, o combustível da nossa vida. A gente não vive para ser comprado. A gente vive porque já foi comprado, buscando honrar aquele que pagou um preço tão alto. Isso nos leva a um paradoxo incrível do cristianismo. A palavra grega doulos significa escravo. Parece uma contradição, não é? Liberdade e escravidão. Mas na verdade fomos libertados da escravidão cruel do pecado para nos tornarmos servos voluntários de Cristo. E é nessa nova servidão, uma servidão por amor, que a gente encontra a liberdade mais real e profunda que existe. E a gente termina com essa pergunta para ficar na nossa mente e no nosso coração. A salvação não nos custou nada, mas custou tudo para Deus. O preço pago foi infinito. Se essa verdade realmente tocar o nosso coração, ela não vai mudar só o nosso futuro eterno. Ela vai transformar cada segundo da nossa vida. Hoje, a grande questão da vida muda de o que eu preciso fazer para ser salvo, para como eu posso viver em gratidão por já ter sido salvo por um amor tão grande. Vejo um homem na cruz pendurado, a derramar sangue por meu pecado. É o Cordeiro de Deus imolado, que por mim sofre grandíssima dor. Quanto padece na cruz no altar, Cristo Jesus, o meu bom Salvador, para fazer-me um tesouro, herdar no santo reino do Senhor. Em oração, quando rompe a alva, sinto remorsos no fundo da alma.
te ame, e mais tua graça proclame. Livra-me de todos fortes liames, que sempre tece o vil tentador. Sobre o altar por mim Cristo subiu, oferecendo holocausto de amor. Qual um cordeiro na cruz sucumbiu, Cristo Jesus, meu Salvador. Cristo Jesus, meu Salvador. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte, a palavra de Deus. Lições da Fonte EBD.